Bom, beleza. Deixa eu apagar isso daqui. Bom, vamos lá então. Então, ó, antes de começar a resolver as atividades, tem esse exercício aqui, ó. Deixa eu chegar aqui no ponto que eu quero. Aqui, ó. A dúvida do Eugênio relacionada àquela atividade da semana passada, tá? Que foi para entregar agora sexta-feira. Então, exercício 9, de página 63. Só um minuto, pessoal. Tem gente pedindo permissão. Então, olha só. O exercício diz o seguinte: um engenheiro mecânico projetou um pistão que se move na direção horizontal dentro de uma cavidade cilíndrica. Ele verificou que a força horizontal F, a qual é aplicada ao pistão por um agente externo, pode ser relacionada à sua posição horizontal X por meio do gráfico abaixo, que é esse aqui, ó. Tá? Para ambos os eixos do gráfico, valores positivos indicam sentido para a direita, enquanto valores negativos indicam o sentido para a esquerda. Sabe-se que a massa do pistão vale 1,5 kg e que ele está inicialmente em repouso. Então, com relação ao gráfico, considere as seguintes afirmativas. Primeira, o trabalho realizado pela força do pistão entre x igual a 0 e x igual a 1 centímetro vale 7,5 vezes 10 a menos 2 joules. Bom, o que acontece? Vamos analisar aqui, ó. Entre 0 e 1, essa força é variável. Então, eu tenho que calcular o trabalho da força variável. O trabalho da força variável, ele é expresso pela área relacionada ao eixo da força aplicada e ao eixo de deslocamento. Então, entre 0 e 1, eu tenho como cálculo do trabalho a área de um triângulo. Só que eu tenho que lembrar o seguinte: na hora que eu vou calcular esse trabalho que é dado em joules, eu tenho que transformar essa unidade de medida relacionada ao deslocamento em metros. Ou seja, basta eu multiplicar por 10 a menos 2. Então, ó, ela é verdadeira por quê? Porque o trabalho dessa força F variável, ela é numericamente igual à área do triângulo formado entre 0 e 1 centímetro. Certo? Base vezes a altura dividido por 2. Ou altura vezes a base dividido por 2. A altura do meu triângulo é 15, está aqui. A base dele é 1 centímetro. 1 vezes 10 a menos 2. Dividir o 15 por 2 dá a resposta, que é de 7,5 vezes 10 a menos 2 joules. Aí, afirmação 2. A aceleração do pistão entre 1 centímetro e 2 centímetros é constante e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos analisar, ó. Entre 1 e 2, o que eu tenho? Eu tenho a aplicação de uma força constante. Então, se eu apliquei força constante a um corpo de massa constante, eu tenho uma aceleração constante. E como é que eu calculo essa força? Pelo princípio fundamental da dinâmica. A força resultante sobre o corpo é a força que foi aplicada para o deslocamento de 1 a 2 centímetros. Então, essa força resultante é a massa vezes a aceleração. Olha lá, ó. A massa vezes a aceleração vai dar uma força de 15 newtons, que é a força resultante, aplicada a uma massa de 1,5 quilogramas, que foi dado do exercício, multiplicado pela aceleração. Então, se eu passar 1,5 dividido esse 15, eu tenho uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo. Verdadeira, 2 também. Aí ele fala, entre 4 centímetros e 5 centímetros, o pistão se move com velocidade constante. Qual que é a ideia que eu tenho para velocidade constante? Força resultante sobre o corpo igual a 0. Ou seja, quando a força resultante sobre um corpo é nula, esse corpo está numa condição inercial.
ele pode estar em repouso ou em movimento com velocidade constante. No caso, ó, analisando o gráfico, no deslocamento de 4 a 5, a força é nula. Por quê? Porque o gráfico da força está sobre o eixo do deslocamento. Então, se eu fizer o prolongamento desse gráfico até a origem, ó, isso aqui não varia. Então, minha força não varia na vertical e está sobre o eixo. Essa força é zero, logo a velocidade é constante. Então, ela é verdadeira também. Olha lá, como a força é igual a zero, entre esse intervalo, eu tenho velocidade constante. Aí a 4, o trabalho total realizado pela força sobre o pistão entre 0 e 7 é nulo. Eu não precisava nem fazer o cálculo para provar que isso está errado. O trabalho entre 0 e 7 centímetros seria nulo se a área na parte de cima do gráfico fosse igualzinha à área na parte de baixo do gráfico. Não é o caso. Na parte de cima do gráfico, que é o deslocamento para a direita, eu tenho a área desse trapézio todo aqui, ó. E na parte inferior do gráfico, que é o deslocamento para a esquerda, eu tenho a área desse triângulo. Então, a área total é a diferença dessas duas áreas, que se dá como? Olha lá, ó. O trabalho da força total é a área do trapézio, que está na parte superior, menos a área do triângulo, que está na parte inferior. Aí eu tenho que lembrar que a área do trapézio é a base maior, mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base maior? É esse segmento horizontal todo aqui, ó. 4 vezes 10 é menos 2 metros. Tem que passar para metro. Base menor é o lado paralelo, que vai de 1 a 2 aqui, ou seja, esse segmento aqui tem 1 centímetro. 1 vezes 10 é menos 2, está aqui, ó. A altura do meu trapézio é o segmento perpendicular às bases, 15, dividido por 2. E a área do triângulo que eu tenho aqui embaixo? A base dele, de 5 a 7, 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 é menos 2. A altura dele, 12, o sinal de menos já está aqui, tá? Já estou tirando. Dividido por 2. Então, o resultado dessa expressão aqui, 37,5 vezes 10 a menos 2. O resultado dessa expressão aqui, 12 vezes 10 a menos 2. Então, eu tenho um trabalho da força, trabalho total aí, de 25,5 vezes 10 a menos 2. Não precisava nem ter feito cálculo, tá? Visualmente, a gente percebe que o trabalho não é nulo, as áreas não são as mesmas, a área superior e inferior não são iguais, então não pode dar trabalho nulo. Então é correto A1, A2 e A3. Beleza, Eugênio? Ficou tranquilo aí a discussão? Beleza, professor, deu para entender certinho. Beleza, então. Então vamos lá, vamos resolver a página 8 do volume 3, que isso daí também faz parte da nossa avaliação, tá? Deixa eu apagar, deixa eu fechar esse capacitor aqui, que foi uma aula que eu dei anteriormente. O que interessa para a gente é essa. Bom, já fechou. Voltando aqui, energia cinética, volume 3, capítulo 5, na página 8, são 6 exercícios. Primeiro exercício. Todo corpo em movimento em relação a um referencial tem energia cinética. Então, a energia cinética de um corpo, ela é energia associada ao movimento desse corpo. Então, com base nos conceitos estudados sobre energia cinética e sua relação com a massa e a velocidade dos corpos, faça o que se pede. O que ocorre com a energia cinética de um corpo quando sua massa duplica? Vamos lembrar, ó, a energia cinética, ela é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se eu dobrar a massa do corpo, ou seja, se eu duplicar a massa do corpo, o que vai acontecer com a energia cinética final desse corpo? Vamos ver aqui, ó. Então, vou ter uma energia cinética
inicial, que vai ser igual a uma energia cinética final aqui. A energia cinética é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. O que acontece se eu dobrar essa massa? Eu vou dobrar a energia cinética do corpo, porque ó, eu cancelo mv quadrado aqui, cancelo mv quadrado aqui, cancelo 2 nos meus denominadores. Então, ó, a energia cinética, ela é diretamente proporcional ao valor da massa. Então, se eu dobro a massa, ou se eu duplico a massa, a energia cinética também duplica. Aí na letra B, o que ocorre com a energia cinética de um corpo quando sua velocidade duplica agora? Vamos observar, ó, a energia cinética, ela também é diretamente proporcional à velocidade, só que ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, se eu dobrar a velocidade, eu vou elevar ao quadrado esse fator 2. Então, dobrando a velocidade, eu quadruplico a energia cinética, tá? Olha lá, ó. Cancela mv quadrado desse lado, cancela mv quadrado no segundo membro. Cancela o denominador 2 com o denominador 2. Então, ó, dobrando a velocidade, 2v aqui, ó, a energia cinética é multiplicada por 4. Aqui em cima, eu dobrando a massa, a energia cinética ficou multiplicada por 2. Aqui, dobrando a velocidade, a energia cinética ficou multiplicada por 4. Então, a energia cinética quadruplica. Aí, o que ocorre com a energia cinética de um corpo quando a velocidade é reduzida à metade? Se eu dobrei, multiplicou por 4. Se eu dividir por 2, eu vou dividir por 4. Tá? Olha lá, ó. Olha lá, estou dividindo por 2 a velocidade agora. Então, mv quadrado com mv quadrado cancela. Então, vai ficar de um lado 1 sobre 2, né, nesse primeiro membro, e no segundo membro 1 sobre 8. Simplificando, dividindo por 2 a velocidade, eu divido por 4 a energia cinética. Aí, no caso, a energia cinética ela vai ser 1/4 do valor inicial. Aí, para finalizar esse primeiro exercício, para que a energia cinética dobre, ou seja, para eu multiplicar a energia cinética por 2, o que deve ocorrer com a velocidade? Então, ó, fiz essa relação aqui, ó. Eu vou multiplicar mv quadrado sobre 2 por 2. Estou dobrando essa velocidade. Então, eu posso simplificar 2 com 2 aqui, ó. Certo? Eu posso simplificar as massas. A massa é a mesma. Esse denominador 2 vai passar multiplicando a velocidade que eu tinha inicialmente. O expoente 2 aqui vai passar na forma de raiz. Então, para eu dobrar a energia cinética, eu tenho que multiplicar a velocidade do corpo por raiz de 2. Se eu multiplicar por 2, eu quadruplico a energia cinética. Multiplicando por raiz de 2, o que vai acontecer? Raiz de 2 ao quadrado é 2. Por isso que a energia cinética dobra. Então, se, por exemplo, se eu quisesse triplicar a energia cinética do corpo, eu teria que multiplicar a velocidade por raiz de 3. Beleza, pessoal? Bom, o 2. Um ciclista pedala com velocidade constante de 8 metros por segundo. Sabendo que o conjunto pessoa-bicicleta tem massa de 75 quilogramas, determine sua energia cinética. Bom, o que é energia cinética? A energia cinética é a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, onde a massa tem que ser dada em quilograma, a velocidade tem que ser dada em metros por segundo. Tá tudo certinho, né? Ó. Velocidade em metros por segundo, massa em quilograma. Então, eu vou multiplicar 75 por 8 ao quadrado e dividir o resultado por 2. Olha lá, ó. Energia cinética do corpo
mv quadrado dividido por 2. Onde? Meu m é a massa, 75 quilogramas. V é 8, eleva ao quadrado, 64. Divido tudo por 2. Aí, vai do gosto aqui, tá? Eu prefiro dividir 64 por 2, que dá 32, multiplicar por 75, o resultado dá 2.400 joules. Beleza? Exercício 3. Uma pessoa corre em um parque com velocidade de 108 km por hora. Sabendo que sua energia cinética é de 360 joules, determine a massa dessa pessoa. Bom, aí vai o seguinte, pessoal. Toda vez que eu relaciono a energia cinética com a massa e velocidade, essa massa tem que estar em quilograma e essa velocidade tem que estar em metros por segundo. Não é o caso. A velocidade nossa, ela encontra-se em quilômetro por hora. Então, tem que transformar isso em metros por segundo. Ou seja, lá no começo do ano, nós vimos que quando eu passo a velocidade de um corpo em quilômetros por hora para metro por segundo, basta eu dividir o resultado por 3,6. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa velocidade. Vou passar essa velocidade para metros por segundo. Então, lá, ó, primeiro é necessário converter a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vou pegar meu 10,8, dividir por 3,6, eu tenho a velocidade dessa pessoa igual a 3 metros por segundo. Bom, o que foi dado para a gente? Foi dado a energia cinética dela, que é de 360 joules, e foi dada a velocidade, que transformada em metros por segundo, é de 3 metros por segundo. Calculo a massa como? Resolvendo essa expressão aqui, ó. 360 igual a m vezes 3 ao quadrado dividido por 2. O que ele fez? Passou o 2 multiplicando 360, 720. E resolveu a potência de base 3 poente 2, que é 9. Como é que eu faço para achar essa massa? Basta eu passar o 9, dividir em 420. Essa pessoa tem uma massa de 80 quilogramas. Beleza? Bom, exercício 4. Em média, o corpo humano necessita de 2.500 calorias de energia para realizar as tarefas diárias, como andar, pensar, manter as funções fisiológicas. Caso essa energia fosse utilizada para movimentar um veículo de 2.090 quilogramas, qual seria a velocidade atingida por ele? Aí ele deu para considerar aí que uma quilocaloria corresponde a 4.180 joules. Bom, a relação aqui é a seguinte: é a energia que eu necessito no dia inteiro, tá? Nas 24 horas. Aí, se eu convertesse toda essa energia em movimento, eu ia converter essa energia em movimento para movimentar esse carro aqui de 2.090 quilogramas. O que acontece? Na necessidade diária de energia da gente, se a gente consumir uma quantidade menor que isso, eu vou ter problema, eu vou ter um cansaço maior. Por exemplo, eu não vou consumir 2.500 calorias necessárias para manter minha energia média do corpo e vou fazer uma academia, por exemplo, onde eu vou gastar 3.000 calorias, quilocalorias, né? Quer dizer, vai faltar energia, eu vou passar mal. No caso contrário também, eu não vou, por exemplo, para manter uma dieta equilibrada, eu não vou me alimentar com alimentos que me forneçam uma quantidade, por exemplo, dobro disso daqui.
eu vou ter que gastar uma parte dessa energia. Aí, o que vai acontecer? Eu vou começar a acumular essa energia no corpo. Essa energia vai ser acumulada em forma de gordura, essa coisa toda, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é estabelecer uma relação entre essa energia que está em calorias com a energia que é dada no sistema internacional, que é o joules. Então, tem que transformar essa quilocaloria aqui em joules. É só aplicar uma regra de 3. Se uma caloria é 4.180 joules, eu vou estabelecer que para 2.500 quilocalorias, eu vou ter X joules. Então, estabeleço uma regra de 3. Olha lá, ó. Então, como uma quilocaloria corresponde a 4.180 joules, a gente tem essa regra de 3 estabelecida. Para uma quilocaloria, 4.180 joules. As 2.500 quilocalorias que eu tenho, que é como necessidade de suprir, de ter no meu corpo, eu vou transformá-la na energia cinética que vai ser usada para colocar esse carro aqui em movimento, tá? Olha o tanto de energia que nós vamos ter, ó. Multiplicou 2.500 por 4.180, eu tenho 10.450.000 joules de energia acumulada na forma de energia cinética. Ou seja, se fosse possível pegar toda essa energia que eu vou acumular no corpo e transformar essa energia em energia de movimento, eu teria isso daqui em forma de energia cinética. 10.450.000 joules de energia. Aí, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a velocidade no qual isso que eu vou aplicar nesse carro de 10.090 quilogramas. Aí é só jogar na equação da energia cinética, né? A energia cinética é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia cinética acumulada, 10.450.000, isso vai ser igual à massa do carro, que é de 2.090 quilogramas, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Passa esse 2 multiplicando, ó, facilitou muito a vida da gente, né? 20.900.000. Vai dividir por 2.090, ou seja, vai dar 10.000 o resultado dessa conta aqui. Tirando a raiz quadrada disso, dá 100 metros por segundo. Então, pessoal, a energia que eu necessito diariamente para realizar as tarefas, né, que é andar, pensar, manter função fisiológica, faria que eu colocasse um carro em movimento e esse carro ia atingir uma velocidade de 100 metros por segundo, ou seja, toda a energia que eu acumulo durante o dia para realizar as tarefas diárias seria necessária para fazer um carro atingir 360 km por hora nesse intervalo de tempo de 24 horas, tá? 24 horas. Então, eu pegaria toda a energia que eu necessito para fazer tudo, aí eu ia ter que transformar isso tudo para colocar esse carro para andar. É impossível, né? Eu ia ter que deixar de atender às necessidades do corpo para transformar isso tudo exclusivamente para colocar esse veículo em movimento. Mas é meio surreal, né? 100 metros por segundo, se eu multiplicar por 3,6, eu teria energia acumulada suficiente para fazer esse carro atingir 360 km por hora em 24 horas. Beleza? Bom, o 5. Um corpo de massa 10 kg tem velocidade de 4 metros por segundo. Se a velocidade dobrar, qual será o percentual de aumento da energia cinética do corpo? O que acontece? Eu tenho duas maneiras de resolver essa conta. A primeira é pensando na energia em si.
Se a velocidade dobra, a energia cinética quadruplica. Então, eu tenho um aumento de 300%, porque é só fazer 4 menos 1 dividido por 1, multiplicado por 100, isso. É a variação percentual. Ou eu posso fazer essa conta estabelecendo uma regra de 3, com quanto dessa energia que eu tive de aumento, tá? Observe. No início eu tenho que a energia cinética relacionada a essa velocidade de 4 metros por segundo é uma energia de 80 joules. Porque o corpo tem massa de 10 quilogramas, vezes a velocidade dele, 4 ao quadrado dividido por 2. Então vai dar 10 vezes 16 dividido por 2, 80 joules. Aí o que vai acontecer? Qual que é a ideia? Eu vou dobrar a velocidade. Para eu dobrar a velocidade, a energia cinética tem que quadruplicar. É matemática. Olha lá, ó. Para a velocidade de 8, agora eu vou ter 10 vezes 8 ao quadrado, ou seja, 10 vezes 64 dividido por 2. Eu tive uma variação de energia cinética aqui agora que passou para 320. Então, em relação à velocidade que era 4 para a velocidade que é 8, a energia cinética do meu corpo aumentou em 240 joules. Aí eu estabeleci a seguinte regra de 3. Para 80, a energia cinética era de 100%. Para essa condição de 80 joules, que é para a velocidade de 4 metros por segundo. Para 240, que é a variação que essa energia cinética sofreu, eu tenho uma variação de X% nessa energia. Então, multiplicando em cruz, eu tenho um aumento de 300%. Outra maneira que eu posso fazer essa conta é fazer pela variação percentual. Como é que eu resolvi isso por variação percentual? É a energia final menos a energia inicial dividido pela inicial vezes 100. Olha lá, ó. 320 menos 80 dá 240, dividido por 80 dá 3 vezes 100%, dá os 300% de variação. Então, vai ser sempre isso. Para uma massa constante, se eu dobrar a velocidade, a energia sofre uma variação de 300%. Tá? E finalizando, segundo dados da Agência de Proteção Ambiental, 50% a 90% da poluição do ar das grandes cidades é proveniente da combustão em veículos automotivos. Por isso, carros elétricos têm despertado o interesse de pessoas e governantes que se preocupam com o meio ambiente. Nesses veículos, a energia química é armazenada nas baterias e convertida em energia elétrica, que, por sua vez, é convertida em energia mecânica, movimentando o veículo. Ou seja, a energia armazenada nas baterias vai ser transformada em energia cinética, né, que é a energia do movimento aí do veículo. Considere um veículo elétrico com massa de 1 tonelada, que pode atingir a velocidade de 72 km por hora. Considerando que 80% da energia elétrica é transformada em energia cinética, determine a energia elétrica consumida pelo veículo. Bom, qual é a relação que nós vamos ter? Foi dado no exercício que 80% da energia elétrica corresponde à energia cinética do meu veículo. Então, essa energia cinética, ela é 80% da energia elétrica do veículo. Como é que eu vou calcular essa energia cinética? Estabelecendo uma relação entre a massa do veículo, que é de 1 tonelada, transformo isso em 1.000 quilogramas, multiplicado pela velocidade dele ao quadrado, que é de 72 km por hora, transformo em metros por segundo, me dá esses 20 metros por segundo, dividido por 2. Então, eu vou ter 1.000 vezes 400, que é o resultado dessa potência aqui, ó, base 20 expoente 2,
dividido por 2. Então, esse veículo, ele tem uma energia cinética de 200 mil joules. Agora, o que foi falado no exercício? Que essa energia cinética corresponde a 80% da energia elétrica, porque eu vou ter perda. Não adianta, tem parte da energia que eu vou perder, tem atrito do pneu com o solo. Então, tudo que o motor elétrico produz, parte vai ser transformada em energia de movimento e parte vai perder na forma de calor. Mas é uma beleza esse motor, né? Ele tem um aproveitamento de 80%. É muito bom o motor elétrico. O grande problema é a maneira que eu vou armazenar a energia nele, né? Ela é uma energia que é um pouco mais difícil de armazenar, porque eu necessito de tomada, eu necessito de baterias com desenvolvimento de tecnologia muito grande, a autonomia não é tão grande, então está engatinhando ainda, mas vai ser o futuro, né? No futuro, existem cidades na Europa, se não me engano, em Londres, o centro expandido de Londres não permite mais a entrada de carros a combustão. Se você quiser entrar com um carro que queima petróleo, você tem que pagar um pedágio para entrar. Carros com energia elétrica, eles têm livre acesso, tá? Então, voltando aqui, ó, a energia cinética é 80% da energia elétrica, ou seja, 0,8 da energia elétrica. Qual que é a energia cinética dele? 200 mil joules. Isso é igual a 0,8 vezes a energia elétrica. Então, se eu passar esse 0,8 dividindo os 200 mil, o motor elétrico aí, ele fornece 250 mil joules de energia elétrica. Onde? 200 mil joules eu vou usar para colocar o carro em movimento, 50 mil eu vou perder na forma de calor, né? Eu vou perder no atrito do pneu com o solo, do arrasto, né? Que é o contato da carroceria do carro com o vento. Não sei se vocês já perceberam, aí em Santa Rita, se não me engano, é na ET. Eles têm um carro elétrico lá na ET. O pneu do carro é super fino. O pneu tem que ser o mais fino possível. Por quê? Porque quanto mais fino for o pneu, menor é o atrito desse pneu com o solo. Então, mais energia eu aproveito para transformar em movimento nesse veículo, tá? Bom, pessoal, tem uma atividade aí, uma sugestão de atividade nesse volume 3, tá? Iniciando a sessão Hora do Estudo desse volume 3. É a atividade para entregar até sexta-feira agora, as questões de 1 a 4 dessa sessão Hora de Estudo. Isso daí está bem no início lá, está lá na página 25. Então, por enquanto, exercícios de 1 a 4 dessa sessão aí, beleza? Para entregar dia 4, não, essa data aqui está errada, deixa eu arrumar. Vamos deixar isso aqui bem certo, porque dia 4 é na outra semana. 28, tá, pessoal? Que é sexta-feira agora. Então, ó, atividades de 1 a 4 na sessão Hora de Estudo, página 25, no meu e-mail, até sexta-feira. A matéria de quarta-feira vão ter mais 6 exercícios. Eles vão ser incluídos também para entregar na atividade de sexta, porque ela também faz parte da nossa prova, tá? Então, fazendo a atividade, vocês já vão estar estudando para a prova de sábado. Aí, na quarta-feira, eu passo direitinho para vocês a matéria da prova, tá, pessoal? Bom, por enquanto é isso.
Não se esqueçam, então, dessas atividades de 1 a 4 na página 25. Certo, gente? Um abraço, até quarta-feira. Bom descanso para todo mundo aí. E vamos seguir na luta. Tudo de bom, gente. Até mais. Tchau. Tchau, Tchau, professor. gente. Falou, Gustavo. Tchau. Tchau, pessoal. Tudo de bom.